Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Deixa eu abaixar aqui o volume da televisão. Vamos falar um pouquinho da zona mista, né, e da coletiva aí do Emiliano Dias, né? O pessoal comentou sobre a vitória sobre o Atlético Goianiense. Tem muitas coisas legais aqui pra se falar, tá? O Memphis Depay, né, foi entrevistado em inglês ali na zona mista. Situação um pouco não cotidiana, né, no Corinthians, né? No máximo ali um espanhol, com os caras falando ali com os gringos, né? Mas agora os caras tendo até que falar inglês ali, porque o Depay fala apenas em inglês, né, holandês também, mas pô, acho que ninguém sabe falar holandês aqui, né? E ele disse, né, mano, o pessoal perguntou como é que tá a condição física dele, ele disse que tá bastante fraca ainda, né, precisa melhorar bastante. Ele disse que não sabe ainda quando é que vai poder jogar uma partida completa, né, disse até que tá bem distante disso. Eu acho que é legal, né, até pra gente conter as nossas expectativas no Memphis Depay, né, ele tem muito que melhorar ainda. Acho que vai demorar aí pelo menos uns 4, 5 jogos aí pro Memphis Depay ser cogitado como titular, né? Eu acho que fica nessa a expectativa. É um mês e meio aí pra ver se ele já consegue aguentar um jogo completo, né, rapaziada? Quem também passou pela zona mista foi o Garro. Gostei muito da entrevista ali do Garro, né? Minimizou um pouco a estreia do Memphis Depay, né? Deu mais moral, maximizou mais a entrega do grupo, enfim, né? Todo mundo é protagonista ali. Achei legal. O Galo sempre fala muito sério nas entrevistas, né? Uma coisa que eu gosto bastante. O Romero na zona mista ali era o que tava um clima um pouco mais descontraído, né? Até pelos 2 gols, enfim, né? O tema da entrevista ali com ele foi mais falando sobre a sua eventual renovação. Ele disse que não conversou nada ainda com o Fabinho Soldado ou com o Augusto, né? Eles estão esperando o Corinthians primeiro sair dessa situação lamentável no Campeonato Brasileiro, né? E eu acho que é realmente isso, pessoal. Por mais que o prognóstico tenha melhorado, né? Com a melhora dentro de campo mesmo, com os resultados, né? Até com a qualidade de jogo ofertada pelo Corinthians atualmente, né? E também pelas contratações badaladas. Eu acho que o foco continua o mesmo, né? O externo a gente tem que tomar muito cuidado, né? O Corinthians tem que tomar muito cuidado com o externo da mídia e tudo mais, né, para não virar oba-oba, porque o Corinthians está numa situação muito ruim no Campeonato Brasileiro e isso não pode deixar de ser questionado ou falado, né, pelos jogadores, pela comissão técnica, né, pela diretoria. Esse tem que ser o foco, né, até pela torcida também, para não sair para não ter esse clima de oba-oba, né, rapaziada, pés no chão, né. Já na coletiva do Emiliano Dias, né, teve muita coisa legal, né. Eu gostei muito de novo, gente. Eu sempre venho aqui quando eu faço o vídeo falando das entrevistas pós-jogo, né? Eu sempre elogio muito essa questão do Emiliano e do Ramon Dias, né? Eles me parecem sempre que estão sabendo exatamente onde o Corinthians está, sabe? E o Corinthians está numa situação ruim ainda, não ganharam nada, né? Ele até começa a coletiva falando disso, né? Que foi uma grande exibição, maravilha, mas que eles não ganhou nada ainda, né? Tá na zona de rebaixamento. Enfim, eu acho importante ter esse discurso, tá ligado, mano? Porque é a verdade, tá ligado, mano? Então, até pra conter a torcida, a gente que sofreu muito com falas muito ruins na nossa diretoria no começo do ano, né? Que não preparou a torcida pra momentos que, pra quem manja um pouquinho de futebol, sabia que viriam, né? Talvez não tão graves como veio, né, rapaziada? Que foram amplificados aí por diversos motivos, né? Por questão de talvez até de inexperiência no cargo ali de mandatários do Corinthians, né? Mas enfim, importante ter caras, né, que falam sério, né? Que sabem exatamente onde estão, né, rapaziada? Tá feliz, né? O Emiliano foi questionado sobre o elenco do Corinthians vigente, né? Disse que tá feliz com o atual elenco. De fato, rapaziada, o Corinthians ganhou diversas peças, né? Se no começo do ano o Mano Menezes tinha 13 jogadores para começar a partida, agora a gente já tem muitas opções, né? Não só para o time titular, mas ainda mais hoje em dia no futebol, que você tem 5 alterações para fazer durante o jogo, né? Você precisa ter um elenco bastante rechonchundo aí. Ainda mais o Corinthians está em 3 competições ainda, né, rapaziada? O pessoal perguntou muito do Breno Bidon e do Igor Coronado, né? E assim, pessoal, é uma coisa que eu sempre venho falando aqui nos vídeos, né? Assim, eu não sei se eu passo muito a mão na cabeça das comissões técnicas ou tudo mais, né? Porque eu me considero um cara um pouco mais, como é que eu posso dizer? Um pouco mais cauteloso, eu diria, né? Gol dos porcos, 1-0 contra o Vasco, né? Um cara mais cauteloso, um cara mais que gosta de futebol mais equilibrado, né? E enfim, eu acho que é importante você ter essa cautela quando você vai fazer uma formação tática, né? E o Emiliano disse, né, cara, que por mais que o Corinthians
está jogando contra uma equipe mais fraca, que é a equipe do Goianiense, né, rapaziada? Você tem que prezar o equilíbrio, né? E não dá pra você soltar o Bidon, como o próprio Antônio Oliveira soltou no início do trabalho dele, embora o Bidon estivesse pedindo passagem, né, para ser titular, mas sem o alicerce, né? O Corinthians perdeu muito de combatividade desde o começo do ano, né? E só agora, com a comissão técnica do Ramon Dias e do Emiliano, eles atacaram de frente o problema do Corinthians. Qual que é o problema do Corinthians, na minha concepção cerebral ali, né? Maior problema, né? Era a cabeça da área, mano. A gente tava sempre muito desprotegido. E assim, quando você tá com um time que não tá com tanta confiança, você ainda vai jogar de forma desprotegida, é foda, rapaziada. É um convite pro outro time fazer o que bem quiser. E, enfim, isso também embarca na entrada ou não do Igor Coronado, né? O Igor Coronado fez agora 2 bons jogos. Tá todo mundo enlouquecido, né? Porque o Coronado não é titular, porque o Coronado não é titular. E assim, pessoal, cara, hoje em dia tem tantas coisas, cara. Eu sei que o Coronado é um ótimo jogador, mas às vezes você colocando o Igor Coronado, você pode desmantelar toda uma questão de equilíbrio, tá, pessoal? Eu acho que o Corinthians não pode jogar sem pelo menos 2 volantes defensivos, tá ligado, mano? Por mais que você vai colocar o Coronado e o Galo pra jogar junto, você tem que pensar que você vai ter que tirar um atacante, porque tirar um volante não é uma situação que eu acho benéfica, tá, rapaziada? A não ser que o jogo esteja em situação A ou situação B, né? Sei lá, o outro time vai vir pra cima, e aí você vai jogar no contra-ataque, não sei, mano. Depende, ou vai estar mais aberto pra tentar empatar, né? Você tá numa boa condição. Depende muito, pessoal. Não é tão fácil assim, sabe? Ah, jogou bem, mantém. Não jogou, tira. Tem adversário. O Corinthians vive uma situação complicada, né? Eu entendo muito bem a questão da comissão técnica nesse momento, tá ligado, mano? E o bom é que a gente ganha opções pro segundo tempo, mano. Não adianta você colocar todo mundo junto pra jogar no primeiro tempo e você não ter opções realmente boas pra segunda etapa, né? Mano, com as 5 alterações o jogo muda muito de um tempo pro outro, tá ligado, mano? Então, assim, tem que ter aí cuidado com o Bidon, né? O Emiliano tá falando da questão da idade dele, né? Que o time tem que ter uma estrutura pra ele poder jogar, que ele é um jovem, que vai oscilar, né? Eu acho interessante a forma como o Emiliano e o Ramon Dias pensam sobre isso, né? Falou também da importância de ter 3 volantes, né? Pra proteger a área, né? Que um desses volantes sempre desce pra ajudar a defesa. Com o Antônio Oliveira mesmo, o Raniel descia pra proteger, para fazer a linha de 3 com os zagueiros, mas você não tinha alguém protegendo a do Raniel, né? Pra você descer pra fazer a linha de 3, você precisa ter 2 volantes pra manter um cara na frente da área, senão você vai ter espaço pra criar jogadas, né? Então, esse é meu medo, né? De você jogar sem pelo menos 2 volantes, né, rapaziada? É o que eu sempre falo aqui pra vocês, pessoal. Todos os jogos que o Ramon Dias e o Emiliano fizeram, ou que jogou bem, né? Ou tinha 3 zagueiros, ou tinha 3 volantes. Os jogos que jogou no 4-4-2 puro, sem 3 volantes, né? Com 2 meias, como fez contra o Juventude em uma situação ou outra, acho que também contra o Bragantino, né? Poucas vezes jogou bem, tá ligado, mano? Enfim. Ele falou um pouquinho sobre o clássico do final de semana, né? Todo mundo tá falando muito, né? Os jogadores ali deixaram bem claro também que precisa ter uma concentração extra contra o Fortaleza, até pela vantagem que a gente abriu lá no Castelão, né? E de fato, né, mano? Tipo, a gente tá com uma puta vantagem. Ser eliminado pro Fortaleza seria catastrófico, né? Pela vantagem exercida, né, no jogo de ida. Enfim, e precisa ter muita concentração aí pra não deixar essa vantagem virar soberba, né, rapaziada? Mas ele deu um briefing ali falando sobre o São Paulo, né? Clássico que irá acontecer numa Mané Garrincha, né? E ele foi pontual, né? Clássico é guerra. Eles viveram clássicos aí ao redor do mundo, né? Porra, o Ramon Dias, pô, o pai dele jogou clássicos, né? Jogou um dos maiores clássicos do mundo, River Plate e Boca Juniors, né? Então, eles são sul-americanos, né? São latinos, eu acho que eles entendem muito bem a importância desse tipo de jogo, né, rapaziada? Porque, assim, tem a questão de hierarquia no campeonato, no ano que você está vivendo, né? Você precisa saber como você vai jogar jogo A ou jogo B. Hoje o São Paulo vive um momento muito melhor que o do Corinthians, né? Mas como é clássico, como são 2 instituições grandes, você precisa encarar de forma diferente, tanto eles lá quanto a gente aqui, né? Então ele falou que tem uma preparação especial, tem um pensamento especial, o discurso é dentro, né? Porque, mano, também tem a questão do convívio no seu ambiente, né, rapaziada? É um desafio interno aqui, né? Corinthians, São Paulo e Palmeiras, principalmente, né? Esses 3 times, né? Muito do momento do time, se tá bom ou não, é muito de acordo também com o que o seu rival vive, tá ligado, mano? Às vezes uma pressão tá maior ou tá menor de acordo com o momento que o seu rival também tá vivendo. Então, assim, se o seu rival tá muito bem, a pressão pra você poder crescer é muito maior, tá ligado, mano? Enfim. E ele falou que clássico é guerra. Gostei bastante
dessa fala do Emiliano, tá, rapaziada? Também para não deixar cair a batida dos jogadores, né, pessoal? Porque tem Fortaleza no meio de semana aí, e a gente continua na zona de rebaixamento, precisa entrar com a faca nos dentes também contra o São Paulo no final de semana que vem, né? Que, porra, vai ser um jogo difícil, um jogo tenso. Também tem que ver como é que o São Paulo chega de moral para esse jogo, né? Eles têm confronto importante contra o Botafogo na Copa Libertadores, pode chegar eliminado ou classificados para a semifinal da Libertadores, né? Isso tudo impacta de como vai ser o jogo, né, rapaziada? Ele também falou que a rotação no time, né, que eles nunca repetem escalação nem formação tática, né, vai acontecer de acordo com os adversários, de acordo com quem vai estar mais fresco, né, porque é difícil jogar 3 competições. E é isso, rapaziada. O elenco parece estar entendendo bem, está assimilando bem essa questão da rotação, de que todo mundo é importante. Fico feliz com isso e eu acho que o Ramon Dias e o Emiliano tem aí um ótimo argumento do porquê fazer isso, né, rapaziada? Os caras também fizeram uma leitura completamente equivocada, né, de como o Emiliano e o Ramon Dias prepararam o time para essa partida, né? Foi no 4-4-2, foi no 4-3-3, aí ele falou, né, foi no 4-3-1-2, né, rapaziada? Eu já tinha falado isso aqui no pós-jogo. E assim, pessoal, eu não sou nenhum gênio pra ver isso, tá? Eles falaram que gostam de jogar nesse sistema, mano. Então, se tem 3 volantes e um meia, é 4-3-1-2, tá ligado, mano? Não tem muito o que pensar, né? Ele até deu uma debochada ali do cara, né? E ele disse que não funcionou muito no primeiro tempo justamente pela ansiedade, né, da importância da partida e também pelo clima de festa que estava no jogo, né? De fato, era um negócio que eu estava bastante preocupado pro início da partida e realmente foi um problema. Essa questão do oba-oba, essa questão da festa externa, né, a pressão ali pela estreia do Memphis Depay, né? A gente, talvez uma parcela da torcida misturando um pouco as coisas, né? Vai ser 3-0, o Goianiense é um lixo. Pô, o Corinthians tá na zona de rebaixamento, pessoal, ainda continua, tá ligado? Por mais que tenha uma melhora, por mais que esteja melhorando, por mais que tenha ganho de reforço, isso tudo é fato, a gente continua numa situação complicadíssima. A gente não pode deixar de pensar nisso só porque mudou um pouco a nossa situação externa ao campeonato, tá ligado, pessoal? Enfim, lembrando que quem deu a coletiva foi o Emiliano e quem participou do jogo foi o Emiliano, porque o Ramon Dias foi expulso no último final de semana contra o Botafogo, após ter sido expulso após empurrar o Gandula, né? Acho que ele já volta já pro clássico contra o São Paulo no Mané Garrincha, tá, pessoal? Enfim, pessoal, é isso. Se surgir mais alguma coisa, a gente volta a fazer vídeo aqui. Agora o pensamento tá no Fortaleza, no meio de semana, né? Tentar garantir certinho essa classificação que tá bem encaminhada, né? O jogo aqui em São Paulo, a gente tem uma vantagem muito boa de 2-0. Pode perder até de um gol de diferença. Então, assim, pensar muito bem, jogar com seriedade para não virar oba-oba também. E depois já voltar completamente os esforços pro domingo, né? A gente ganha um dia de descanso, porque os jogos da Sul-Americana é na terça, e depois no outro fim de semana, no outro meio de semana já é o Flamengo. Então como é que fica, né? Volta pro padrão domingo, quarta, né? Geralmente o Corinthians joga no sábado, quando vai jogar na terça pela Copa Sul-Americana. Mas é isso, pessoal. Deixa o like no vídeo, inscreva no canal e vai Corinthians!